Meu nome é Lorena, tenho 32 anos, moro em Goiânia, e no dia 14 de setembro de 2024, meu filho de 5 anos destruiu meu casamento com uma única pergunta, na frente de 300 pessoas, na festa de aniversário dele. E sabe o mais irônico de tudo? Ele não fez por mal. Ele só queria saber se a tia legal que faz panqueca pro papai dele ia aparecer na festa. Antes de eu contar essa história, que ainda me faz acordar no meio da noite com o coração disparado, eu queria pedir uma coisa para você que está me ouvindo agora. Se inscreve no canal, deixa seu like e me conta aqui nos comentários que horas você está assistindo isso e de qual cidade você é. Eu leio todos os comentários e saber que tem outras mulheres por aí me ouvindo me dá força para continuar contando essas histórias, porque não é fácil reviver tudo isso. Mas se a minha dor puder ajudar uma mulher a abrir os olhos antes que seja tarde demais, então vale a pena. Agora vem comigo, porque essa história começa muito antes daquele 14 de setembro. Começa 6 meses antes, quando eu estava planejando a festa perfeita para o meu filho, sem imaginar que estava construindo o palco da minha própria humilhação. Eu sempre fui aquele tipo de mãe que quer dar o melhor para o filho. Sabe quando você cresce ouvindo que tem que ser perfeita? Esposa perfeita, mãe perfeita, casa perfeita, vida perfeita? Pois é, eu fui criada assim. Minha mãe sempre dizia: Lorena, homem bom é coisa rara. Quando você achar um, segura com unhas e dentes. E eu segurei. Meu Deus, como eu segurei. Conheci o Gustavo em 2015, numa festa de formatura. Ele tinha 29 anos. Eu tinha 25. Ele era advogado, recém-formado, cheio de planos e ambições. Eu era contadora, tímida, insegura, daquele tipo de mulher que não acredita quando um homem bonito olha para ela. Quando ele se aproximou de mim naquela festa, oferecendo uma taça de champanhe e aquele sorriso que eu só via em comercial de pasta de dente, eu pensei que estava sonhando. Você é amiga da Júlia? Ele perguntou, se referindo à formanda. Sou, respondi, quase engasgando com o canapé que estava comendo. A gente estudou junto na escola. Que sorte a minha, então, porque eu estava procurando uma desculpa para conversar com você faz uns 20 minutos. 20 minutos. Ele tinha me notado havia 20 minutos e eu não tinha percebido. Porque eu nunca percebia quando alguém me notava. Autoestima baixa tem dessas coisas. A gente namorou por 2 anos. 2 anos que, olhando para trás agora, foram cheios de sinais que eu ignorei. Ele sempre foi do tipo que precisava de espaço, que tinha muitos compromissos, que não podia atender porque estava em reunião importante. Mas eu era nova, apaixonada e convencida de que amor era sobre confiar cegamente. Casamos em julho de 2017, uma festa linda no Lago das Rosas, com 150 convidados, vestido importado, buffet de dar água na boca. A mãe dele, Dona Marilza, chorou de emoção. O pai dele, seu Adevaldo, fez um discurso emocionante sobre família e união. Tudo lindo, tudo perfeito, tudo mentira, mas eu ainda não sabia. Em março de 2019, nasceu o Bernardo, meu filho, minha vida. Aquele bebezinho pequenininho que me olhava com aqueles olhos enormes e escuros como os do pai, como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. Ser mãe mudou tudo em mim. De repente, eu tinha um propósito maior do que ser a esposa perfeita. Eu tinha alguém que dependia totalmente de mim. Gustavo foi um pai, presente nos primeiros meses. Ajudava com as fraldas, acordava de madrugada quando o Bernardo chorava, tirava foto de tudo. Mas aos poucos, muito aos poucos, ele foi se distanciando. Primeiro foram as reuniões que se estendiam até mais tarde. Depois foram os clientes que precisavam de atenção nos finais de semana. E então, há cerca de 2 anos, começou a rotina das manhãs. Tudo começou de forma tão inocente que eu nem desconfiei. Uma manhã, ele acordou mais cedo que o normal, ainda escuro lá fora. E quando eu perguntei sonolenta para onde ele estava indo, ele respondeu: Vou começar a ir na academia, amor. Tô ficando barrigudo. Ele passou a mão pela barriga, fazendo uma careta de insatisfação que me fez rir. Você tá lindo do jeito que está, eu disse,
ainda deitada, com o cabelo todo bagunçado no travesseiro. Não, não tô. Quero ficar em forma de novo. Vou sair às 6 da manhã, volto às 8:30 para tomar banho, aí vou pro escritório. Parecia tão razoável, tão normal. Homem querendo cuidar da saúde. Que esposa ia questionar isso? Nenhuma. Nenhuma esposa questiona. E foi assim, todos os dias, por 2 anos. Ele acordava às 5:30 da manhã, se arrumava no escuro para não me acordar, que consideração, né? E saía às 6 em ponto. Eu continuava dormindo, o Bernardo continuava dormindo, e o Gustavo ia... Bem, ele não ia para a academia, mas eu só descobri isso no dia 14 de setembro de 2024, no dia do aniversário de 5 anos do meu filho. No dia em que eu tinha planejado a festa mais incrível que Goiânia já tinha visto. Porque eu sou desse tipo. Quando eu faço algo, eu faço direito. E quando se tratava do meu filho, então, eu ia dar o melhor de tudo. A melhor festa, as melhores lembranças, a melhor infância. Comecei a planejar em março, 6 meses de antecedência. O Bernardo ia fazer 5 anos e eu queria que fosse especial. Ele estava numa fase de amar animais, principalmente os do safari. Leões, girafas, elefantes. Ele assistia aqueles documentários do National Geographic e ficava encantado. Mamãe, quando eu crescer, eu vou ser tratador de leões, ele anunciou um dia com aquela convicção que só criança de 4 anos tem. Tratador de leões? Eu repeti, fingindo surpresa. Que trabalho importante. É, e você vai me visitar no zoológico. Vou sim, meu amor. Foi assim que decidi. A festa seria tema safari. Comecei a pesquisar. Encontrei o Buffet Encanto, o lugar mais cobiçado de Goiânia para festas infantis. 3 andares, área externa com jardim, espaço kids com brinquedos enormes, cozinha profissional. Perfeito. Fui visitar um sábado de manhã. O Gustavo estava trabalhando. Sempre trabalhando nos sábados, mas eu não questionava porque esposa boa não questiona, lembra? Então levei só o Bernardo comigo. Uau, mãe! Olha o tamanho desse castelo inflável! Ele gritou assim que entramos. A dona do buffet, Valéria, nos recebeu com aquele sorriso profissional de quem já fechou 1000 festas. É para quando a festa? Ela perguntou, já abrindo a agenda. Setembro, dia 14, sábado. Dia 14 de setembro. Tenho disponível, sim. Quantos convidados? Eu hesitei. Tinha feito uma lista mental. Família do meu lado, uns 50 pessoas. Família do Gustavo, mais 50. Amigos nossos, uns 30. Colegas de trabalho que a gente não podia deixar de fora, mais 20. E as crianças da escolinha do Bernardo com os pais, mais uns 100. Acho que umas 250 pessoas? Falei, quase envergonhada pelo número. Valéria nem piscou. Tranquilo, o salão comporta até 400. Tema? Safari. Lindo! Tenho um pacote completo. Decoração temática, bolo cenográfico, comes e bebes, equipe de monitores, DJ, personagens. Quer ver? Ela me mostrou fotos de festas anteriores. Eram incríveis. Decoração impecável, com árvores cenográficas, bichos de pelúcia gigantes, painel fotográfico com savana pintada. Exatamente o que eu queria. Quanto fica? Perguntei, já sabendo que ia ser caro. Para 250 pessoas, com tudo incluído, 35 mil reais. 35 mil reais. Engoli seco. Era muito dinheiro, muito mesmo. Mas era o aniversário do meu filho. Era especial. Eu vou conversar com meu marido e confirmo, disse, já sabendo que o Gustavo ia reclamar. E ele reclamou. Lorena, isso é um absurdo, ele disse quando contei, naquela noite, enquanto a gente jantava. O Bernardo já estava dormindo. 35 mil reais numa festa de criança? É o aniversário de 5 anos do nosso filho, Gustavo. Só faz 5 anos uma vez na vida. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto num gesto de cansaço que eu já conhecia bem. Era o gesto de lá vem ela com os gastos exagerados de novo. A gente pode fazer algo menor, mais íntimo. Não precisa de 250 pessoas. Não é 250. Eu recontei. São 300. 300? Ele largou o garfo no prato com força. Lorena, você tá maluca? Não tô maluca.
É família, amigos, colegas. Como você espera que eu deixe gente de fora? Vão ficar ofendidos? E daí? Que fiquem. É muita gente, Lorena. Mas eu insisti. Insisti porque, no fundo, aquela festa não era só para o Bernardo. Era para mim também. Era para provar para todo mundo, para minha família, para a família dele, para os amigos, que eu era uma boa mãe, que eu tinha uma família feliz, que meu casamento era sólido, porque alguma coisa dentro de mim, alguma voz pequena que eu sufocava todos os dias, sussurrava que nem tudo estava bem, que Gustavo estava distante, que ele mal me tocava mais, que quando eu tentava conversar sobre nós, ele sempre tinha algo mais importante para fazer. Mas uma festa perfeita calaria essa voz. Mostraria a todos e a mim mesma que estava tudo bem. Então eu insisti, e ele cedeu. Tá bom, ele disse finalmente, voltando a comer com ar resignado. Faz a festa. Obrigada, amor, eu disse sorrindo, sentindo uma pequena vitória. Se eu soubesse o que estava por vir, teria usado aqueles 35 mil hares de outra forma. Os meses seguintes foram uma loucura de preparativos. Eu escolhi cada detalhe. As cores, verde, amarelo, marrom. As flores, girassóis e folhagens. O bolo, 3 andares coberto com pasta americana, com animais em volta e um leão no topo. Os docinhos, personalizados com embalagens temáticas. Os convites, impressos em papel craft com desenhos de animais. A lembrancinha, binoculinhos de brinquedo em caixinhas decoradas. Eu passei horas no Pinterest, horas em lojas de festas, horas no WhatsApp com a Valéria, ajustando cada detalhe. O Gustavo? O Gustavo estava muito ocupado com trabalho para ajudar. Amor, você resolve isso melhor que eu, ele dizia sempre que eu tentava pedir opinião. Eu confio no seu gosto. No meu gosto, no meu planejamento, no meu dinheiro também, já que boa parte dos 35 mil hair saiu da minha conta. Mas tudo bem. Eu estava acostumada a fazer tudo sozinha, cuidar do Bernardo sozinha, levar nas consultas médicas sozinha, ajudar na lição de casa sozinha, dar banho, trocar, alimentar, tudo sozinha. Gustavo estava sempre ocupado, e de manhã ele estava na academia. Academia, tá? O Bernardo, no entanto, começou a fazer algumas perguntas que eu deveria ter prestado mais atenção. Mamãe, por que o papai não toma banho na academia? Ele perguntou um dia, do nada, enquanto a gente tomava café. Como assim, amor? Eu respondi distraída, passando manteiga no pãozinho dele. O papai disse que vai na academia, mas ele não toma banho lá, ele toma banho em casa. As outras pessoas não tomam banho na academia? Boa pergunta, Bernardo. É que o chuveiro de lá não é muito bom, filho. O papai prefere o de casa. Tá. E ele voltou a comer seu pão com manteiga como se nada fosse. Mas eu deveria ter percebido, deveria ter questionado. Por que alguém iria para a academia e voltaria para casa para tomar banho? Isso não fazia o menor sentido. Mas eu não questionei. Porque esposa boa não questiona. Outra vez, uns meses depois, ele perguntou: Mamãe, quem é a tia Janine? Eu estava lavando a louça. Parei na hora. Quem? A tia Janine. Ela tem um cachorro poodle. Eu brinquei com ele. Meu coração deu um pulo estranho no peito. Mas eu forcei a voz a soar calma. Onde você conheceu essa tia, filho? Na casa dela. O papai me levou um dia. Ela fez panqueca pra gente. Era muito gostosa, com chocolate. Respirei fundo. Devia ser alguma cliente do Gustavo. Ele era advogado. Conhecia muita gente. Às vezes levava o Bernardo junto quando tinha que resolver algo rápido. Fazia sentido. Uma amiga do papai, né? Ela é legal. O apartamento dela é bonito. Tem um sofá bem macio. Que bom, filho! E arquivei aquilo na minha cabeça como irrelevante. Como eu fui idiota. Os meses foram passando. Julho, agosto, setembro. A festa se aproximava. Eu estava ansiosa, empolgada, nervosa. Tinha confirmado os 300 convidados. Sim, no final foram 300. Gustavo reclamou de novo, mas eu ignorei. É muita gente, Lorena.
São as pessoas que importam pra gente, Gustavo. São pessoas que você mal conhece. São suas colegas de trabalho também. Você queria que eu deixasse seu chefe de fora? Ele não respondeu. Só bufou e saiu de casa batendo a porta. Mas voltou horas depois, cheirando a perfume feminino. Eu senti, mas não disse nada. Porque o que eu ia dizer? Amor, você tá cheirando a perfume de mulher? E ele ia responder. Ah, é da estagiária nova. Ela esbarrou em mim. E eu ia acreditar, porque eu sempre acreditava. A semana da festa chegou. Eu estava num misto de euforia e exaustão. Tinha tantos detalhes para checar. A decoração ia ser montada na sexta à noite. A festa seria no sábado, às 15 horas. Eu precisava buscar o vestido do Bernardo na costureira. Fazer as unhas, fazer o cabelo, confirmar o DJ. Confirmar o fotógrafo. Gustavo estava mais ausente do que nunca. Amor, você pode me ajudar a buscar o bolo no sábado de manhã? Perguntei na quinta à noite. Não posso. Tenho um cliente. No sábado de manhã? É, caso urgente. Gustavo, é o dia da festa do nosso filho. Eu sei, Lorena, mas é só de manhã. À tarde eu estarei lá. Ele esteve lá, mas por pouco tempo. Sexta-feira, 13 de setembro. Um dia antes da festa. Eu passei o dia inteiro correndo, confirmar fornecedores, passar roupa, organizar a casa porque depois da festa a família ia vir para cá. Tudo tinha que estar impecável. À noite eu deitei exausta. O Gustavo ainda não tinha chegado. Reunião. Ele tinha avisado por mensagem. Às 23 horas ele chegou. Entrou no quarto sem fazer barulho, pensando que eu estava dormindo. Mas eu estava acordada, olhando para o teto, pensando em todos os detalhes do dia seguinte. Reunião até essa hora? Perguntei no escuro. Ele levou um susto. Porra, Lorena, você me assustou. Desculpa, não consegui dormir. Amanhã é um dia importante. Ele suspirou, tirando a roupa e jogando no cesto. Eu sei, vai dar tudo certo. Você acha? Acho. Você planejou tudo direitinho. Vai ser lindo. Ele deitou do meu lado. Eu esperei que ele me abraçasse, que me beijasse, que dissesse que estava orgulhoso de mim. Mas ele só virou de costas e dormiu. Eu fiquei ali no escuro, com um nó na garganta, me perguntando quando foi que a gente tinha parado de se tocar. Sábado, 14 de setembro de 2024. O dia da festa. O dia que mudaria minha vida para sempre. Acordei às 7. Gustavo já tinha saído. Fui na academia, dizia o bilhete na geladeira. Claro. Mesmo no dia do aniversário do filho, ele ia na academia. Acordei o Bernardo às 9 horas. Bom dia, aniversariante, eu disse, cheia de entusiasmo, pulando na cama dele. Ele abriu aqueles olhinhos sonados e sorriu. Hoje é minha festa, né, mãe? É, meu amor, você vai fazer 5 aninhos. Tá grandão. Eu sou grande mesmo. Ele esticou os bracinhos, mostrando o quanto havia crescido. Dei café da manhã para ele. Panqueca. Ironicamente, panqueca. Com chocolate. A favorita dele. Mamãe, sua panqueca é uma delícia, ele disse, lambuzado de chocolate. Obrigada, filho. Come bastante que hoje vai ser um dia cheio. Às 11 horas, fomos para o salão. Eu queria checar se estava tudo certo com a decoração. O Gustavo ainda não tinha chegado. Já tô indo, ele respondeu quando mandei mensagem. Quando chegamos no buffet Encanto, eu quase chorei. Estava perfeito. Mais do que perfeito. Estava mágico. A entrada tinha um arco gigante de balões verdes e marrons, com folhagens e flores. Dentro do salão, árvores cenográficas davam a impressão de que você estava mesmo numa savana africana. Havia animais de pelúcia gigantes espalhados, girafas, leões, elefantes, zebras. O painel do fundo tinha uma savana pintada, com o sol se pondo no horizonte. E no centro, a mesa principal, decorada com toalha em tons terrosos, arranjos de flores silvestres, e no meio, esperando o bolo que chegaria mais tarde, um letreiro dourado que dizia: Bernardo, 5 anos, Safari Adventure. Mamãe, olha o leão!
Bernardo saiu correndo até um leão de pelúcia de quase 2 metros de altura. Eu sorri, sentindo as lágrimas virem. Tinha valido a pena. Todo o planejamento, todo o dinheiro, toda a correria. Valeu. Valéria veio me cumprimentar. E então? O que você achou? Está perfeito, eu disse, e minha voz falhou. Está lindo, muito obrigada. Imagina, é uma satisfação. O bolo chega às 13 horas, o DJ às 14 horas. Os monitores já estão aqui, organizando os brinquedos. Vai dar tudo certo, você vai ver. E deu. Até às 17 horas, deu tudo certo. Gustavo chegou às 12h30. Aparência impecável. Terno cinza, camisa branca, cabelo penteado, perfumado. Bonito, sempre foi bonito. Talvez fosse por isso que eu tenha me agarrado tanto a ele, como se beleza garantisse caráter. Ficou legal, ele disse, olhando em volta sem muito entusiasmo. Legal? Eu repeti incrédula. Gustavo, olha isso, está incrível. Sim, ficou bom. Bom, não incrível. Bom, mas eu deixei passar. Não ia brigar no dia do aniversário do meu filho. Os convidados começaram a chegar às 15 horas, pontualmente. Família, amigos, colegas. A casa foi enchendo rapidamente. O som estava alto, música infantil animada. As crianças corriam pro pula-pula, pro castelo inflável, pras casinhas. Os adultos se acomodavam nas mesas, conversando, rindo, pegando salgadinhos. Minha mãe chegou radiante, carregando um presente gigante. Minha filha, está maravilhoso, ela disse, me abraçando forte. Você arrasou. Obrigada, mãe. Meu pai estava logo atrás, sorrindo discreto como sempre. Parabéns, filha. Muito bonito. A família do Gustavo chegou logo depois. Dona Marilza e seu Adevaldo. Ela toda elegante, de vestido azul marinho e colar de pérolas. Ele de calça social e camisa de botão. Lorena, minha querida. Dona Marilza me abraçou como se fôssemos melhores amigas. E éramos, de certa forma. Ela sempre foi muito carinhosa comigo. A festa tá linda. Você caprichou. Obrigada, Dona Marilza. Onde tá meu neto? Bernardo. O Bernardo veio correndo, suado de tanto brincar. Vó. Feliz aniversário, meu amor. Ela o pegou no colo, mesmo ele já estando grandinho para isso. 5 aninhos! Tá um homenzinho! Seu Adevaldo deu tapinhas nas costas do Gustavo. E aí, filho? Como tá o trabalho? Corrido, pai. Sempre corrido. Imagino, mas é bom, né? Trabalho é bênção. É, pai. Eles foram se sentar numa mesa que eu tinha reservado especialmente para a família próxima. Meus pais, eles, minha irmã, cunhados. Às 16 horas, tinha mais de 200 pessoas no salão. Estava cheio, barulhento, animado. Exatamente como eu queria. O Gustavo estava no bar, bebendo cerveja com um grupo de amigos dele. Riam alto, faziam piadas. Ele parecia relaxado, feliz até. Eu circulava pelo salão, cumprimentando convidados, agradecendo pela presença, garantindo que todos estavam bem acomodados. Lorena, parabéns, a festa tá linda. Uma colega de trabalho disse. Obrigada, que bom que você veio. Não ia perder. E onde tá o aniversariante? Tá no pula-pula, não sai de lá. Às 16h30, pedi pro DJ baixar um pouco o som para eu fazer o convite para o parabéns. Pessoal, atenção. Daqui a 30 minutos, às 17 horas, a gente vai cantar parabéns. Então, já podem ir se preparando, pegando os celulares para tirar foto e se posicionando perto da mesa principal. Todo mundo bateu palma. Algumas pessoas gritaram, uhul! Fui buscar o Bernardo no pula-pula. Filho, daqui a pouquinho é hora do parabéns, tá? Vem, vamos te arrumar. Levei ele pro banheiro, molhei o cabelo dele que estava todo bagunçado de tanto pular, sequei com a toalha, arrumei a roupinha. Pronto, tá lindo. Obrigado, mãe. De nada, amor. Voltamos pro salão. O bolo já tinha sido colocado na mesa. 3 andares de perfeição, coberto com pasta americana verde e marrom, detalhes em dourado, animais em volta e no topo, um leão majestoso. Ao redor, velas de número 5 já esperando para serem acesas. Comecei a chamar todo mundo. Vem, gente, vamos cantar parabéns! As pessoas foram se aproximando.
Formou-se um semicírculo enorme em volta da mesa. Tinha gente por todo lado. Eu olhei em volta e estimei. Devia ter umas 300 pessoas mesmo, talvez mais. Gustavo veio do bar, ainda segurando a cerveja. Ficou do lado direito do Bernardo. Eu fiquei do lado esquerdo. Família perfeita. Momento perfeito. Instagram perfeito. Dona Marilza estava na primeira fileira, já com o celular na mão para filmar. Meu netinho lindo, ela disse, mandando beijinho. O DJ passou o microfone para mim. Pessoal, obrigada a todos por estarem aqui. Hoje é um dia muito especial para nossa família. Nosso Bernardo está fazendo 5 aninhos. E ter todos vocês aqui com a gente é uma bênção. Então vamos cantar parabéns com muito carinho pro nosso pequeno, que não tá tão pequeno assim mais. Bora? Todo mundo gritou, bora! Acendi as velas. 5 velhinhas coloridas ao redor do bolo, fora as velhinhas em formato de número 5 no centro. O DJ começou a tocar a música de parabéns. E 300 pessoas cantaram. 300 vozes preenchendo aquele salão enorme, cantando parabéns pro meu filho. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu olhei pro Bernardo. Ele estava sorrindo, olhos brilhando com as velas, feliz. Tão feliz. Olhei pro Gustavo. Ele estava sorrindo também, mas era aquele sorriso meio automático de quem está ali só cumprindo o protocolo. A música acabou. Todo mundo aplaudiu. Faz um pedido, filho? Eu disse baixinho pro Bernardo. Ele fechou os olhinhos com força, concentrado no pedido secreto. Depois abriu e soprou as velas. Todas apagaram de uma vez. Ele tinha conseguido. A plateia explodiu em palmas e gritos de "Êêê!". O DJ pegou o microfone de volta. Parabéns, Bernardo! 5 aninhos! E agora, senhoras e senhores, vamos cortar esse bolo lindo? Coloquei a faca na mão do Bernardo. Gustavo colocou a mão dele por cima. Eu coloquei a minha por cima das duas. E juntos, cortamos o primeiro pedaço. Mais palmas, mais fotos, flash de celular por todo lado. Era perfeito. Até que não foi mais. Bernardo, ainda segurando a faca com a nossa ajuda, olhou para cima para o pai. Tinha aquela expressão de criança que acabou de lembrar de algo importante. E perguntou: Papai? A voz dele saiu alta, porque o microfone ainda estava ligado, apoiado na mesa perto da gente. A palavra ecoou pelo sistema de som do salão inteiro. Gustavo olhou para baixo, ainda sorrindo, esperando alguma pergunta inocente sobre o bolo ou sobre quando ia ter brinquedo. Oi, filho. A tia Janine vai vir na festa? O mundo parou. Não metaforicamente. Literalmente parou. A música que tocava baixinho ao fundo sumiu da minha percepção. O barulho de conversas paralelas evaporou. O som de crianças brincando desapareceu. Tudo que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Olhei ao redor em câmera lenta. 300 pessoas pararam de falar. 300 pessoas viraram a cabeça na nossa direção. 300 pares de olhos fixados em nós. Minha cunhada, que estava com um copo de refrigerante a meio caminho da boca, congelou. Meu pai, que conversava com um tio, virou a cabeça tão rápido que eu ouvi o estalo no pescoço dele. Minha mãe tampou a boca com a mão, os olhos arregalados. E Gustavo? Gustavo ficou branco, não pálido, não meio sem cor. Branco. Como se todo o sangue do corpo dele tivesse sido sugado por um aspirador invisível num milésimo de segundo. Vi a garrafa de cerveja tremer na mão dele. Vi a mandíbula dele se contrair. Vi os olhos dele se arregalarem em pânico puro. O silêncio era tão profundo, tão completo, tão absolutamente ensurdecedor que eu conseguia ouvir meu próprio sangue correndo nas veias. Gustavo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Ele tentou engolir em seco, mas parecia que tinha esquecido como. Passou a língua pelos lábios ressecados. Que... A voz dele saiu como um guincho estrangulado, quase inaudível. Ele pigarreou, tentando de novo. Que tia Janine, filho. Mas não convenceu ninguém. A voz dele estava 2 tons mais alta que o normal. Aguda, nervosa, culpada. Bernardo,
completamente alheio ao terremoto que estava causando, a bomba nuclear que acabava de detonar no meio do salão, sorriu. Aquele sorriso largo e inocente de criança que quer contar uma história legal. A tia do apartamento, a que faz panqueca pra gente de manhã. Eu senti minhas pernas amolecerem, literalmente, como se os ossos tivessem virado gelatina. Segurei na beirada da mesa com tanta força que minhas unhas cravaram na toalha. Senti o tecido se retesando sob meus dedos. Apartamento, panqueca, de manhã, pra gente. Meu cérebro se recusava a processar. As palavras entravam pelos meus ouvidos, mas faziam uma volta tortuosa antes de tentar chegar ao córtex. Apartamento, manhã, panqueca, gente. Tentei formar uma frase. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Fechei. Tentei de novo. Olhei para o Gustavo. Ele estava olhando para o Bernardo com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Terror absoluto misturado com desespero. Os olhos tão arregalados que eu conseguia ver o branco ao redor da íris. A testa brilhando de suor. A respiração curta, rápida, quase em pânico. E foi naquele exato momento que eu soube. Eu soube com uma certeza tão absoluta, tão devastadora, que me cortou como uma lâmina. Ele estava me traindo. Bernardo, Gustavo tentou interromper, estendendo a mão para o ombro do filho, a voz ainda fina e trêmula. Filho, não é hora de... Mas Bernardo não parou. Ele estava empolgado agora, feliz de finalmente poder contar para a mãe sobre a tia legal que ele gostava tanto. Ela é muito legal, mamãe. Ele se virou para mim, os olhinhos brilhando de empolgação. O apartamento dela é bonito, tem um sofá bem macio e ela tem um cachorro, um poodle branquinho. O nome dele é Fofinho. Cada palavra era uma facada. Sofá macio, cachorro, fofinho. Meu filho conhecia o cachorro da amante do meu marido. Meu filho sabia o nome do cachorro. Eu brinco com ele enquanto o papai fica no quarto. Enquanto o papai fica no quarto. Essas 6 palavras ecoaram pelo salão amplificadas pelo microfone ainda ligado. Enquanto o papai fica no quarto. Ouvi alguém prender a respiração tão forte que pareceu um assobio. Ouvi o som de vidro se estilhaçando. Alguém tinha deixado cair um copo. Os cacos espalhados pelo chão brilhavam sob as luzes coloridas da festa. Olhei ao redor, os movimentos lentos, como se eu estivesse debaixo d'água. Minha cunhada tinha levado a mão ao peito, a boca aberta em um ó perfeito de choque. A amiga dela, ao lado, estava sussurrando algo rápido e urgente no ouvido de outra pessoa. Um dos colegas de trabalho do Gustavo tinha virado de costas, claramente constrangido demais para continuar olhando. As crianças continuavam brincando no fundo do salão, alheias. Mas todos os adultos, todos, estavam olhando para a gente. 300 testemunhas, 300 pessoas presenciando o momento exato em que minha vida desmoronava. E então, ouvi a voz que cortou o silêncio como um machado. Gustavo! Era Dona Marilza. A voz dela saiu tão alta, tão carregada de fúria, que fez várias pessoas pularem de susto. Todo mundo virou para olhar para ela. Ela estava de pé agora, tremendo inteira. O celular que estava usando para filmar caído no chão. O rosto vermelho. Não de vergonha, mas de raiva. Pura e absoluta raiva. As mãos dela tremiam tão forte que ela teve que entrelaçar os dedos para tentar controlar. Gustavo virou para a mãe dele, os olhos ainda arregalados. Consegui ver uma gota de suor escorrendo pela têmpora dele. Mãe, eu? Era por isso que você me pediu 45 mil? O salão inteiro pareceu sugar o ar ao mesmo tempo. Um suspiro coletivo de choque. 45 mil reais. Dona Marilza deu um passo à frente, as lágrimas agora escorrendo livre pelo rosto perfeitamente maquiado, borrando o rímel. Para investir no negócio, você disse. A voz dela quebrou no final, mas ela continuou gritando. Para abrir uma filial do escritório. Ela estava soluçando agora, mas as palavras continuavam saindo, cheias de dor e traição. Eu tirei da minha poupança. Ela bateu no próprio peito com força. Da minha aposentadoria.
Eu tirei do dinheiro que seu pai e eu juntamos a vida inteira. Seu Adevaldo se levantou também, colocando a mão no ombro dela, não para acalmá-la. Ele estava tão furioso quanto ela, mas como apoio, como âncora. O rosto dele estava vermelho também, as narinas dilatadas, a mandíbula tão contraída que dava para ver os músculos saltando. Gustavo abriu a boca para falar. Fechou, abriu de novo. Mãe, não é o que... Não é o quê? Dona Marilza deu mais um passo, o dedo em riste apontado para o filho. Não é o quê, Gustavo? Você me mentiu na cara! Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, mas elas continuavam caindo. Você olhou nos meus olhos e mentiu. Seu próprio filho mentiu para mim. A voz dela ficou mais baixa agora, mais trêmula, mais quebrada. Eu acreditei em você. Saiu quase como um sussurro, mas o microfone captou. Eu sempre acreditei em você. E então ela desabou. Literalmente desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, os soluços sacudindo todo o corpo dela. Seu Adevaldo ficou ao lado dela, uma das mãos no ombro dela, mas os olhos fixos no filho. E naqueles olhos eu vi algo que me arrepiou. Decepção. Pura, absoluta, devastadora decepção. O tipo de olhar que um pai dá quando percebe que criou um monstro. Olhei de volta para o Gustavo. Ele estava congelado, a cerveja ainda na mão. Quando tinha sido a última vez que ele tinha se mexido? O rosto agora alternando entre branco e vermelho. Branco de choque, vermelho de vergonha. Os olhos dele correram pelo salão, da mãe chorando, pro pai encarando ele com nojo, para mim, segurando a mesa como se fosse minha única ligação com a realidade, pro filho, que ainda segurava a faca do bolo, confuso com toda a reação que tinha causado. E então, pros outros 295 convidados olhando para ele, com choque, com nojo, com pena, com curiosidade mórbida. Vi o exato momento em que a realidade caiu sobre ele como uma avalanche. Ele não tinha saída. Não tinha explicação que funcionasse. Não tinha mentira boa o suficiente. Não tinha como voltar atrás. 300 pessoas sabiam. 300 testemunhas do seu caráter. E ele fez a única coisa que covarde faz quando encurralado. Largou a cerveja na mesa com tanta força que a garrafa tombou. O líquido âmbar se espalhou pela toalha branca, escorrendo pelas laterais, pingando no chão, manchando o bolo perfeito. E correu. Virou as costas e saiu correndo pelo meio do salão. Não andando rápido, não saindo discretamente. Correndo, como um criminoso fugindo da cena do crime. Ele passou por uma garçonete que carregava uma bandeja cheia de salgadinhos. Ela tentou se desviar, mas não deu tempo. Gustavo esbarrou nela. A bandeja voou no ar. Coxinhas, quibes, empadas voaram em câmera lenta, caindo no chão, rolando, espalhando farelos por todo lado. Desculpa! A garçonete gritou, mesmo não sendo culpa dela. Gustavo nem olhou para trás. Continuou correndo. Tropeçou numa criança que estava no caminho, um menino de uns 3 anos. A criança caiu sentada no chão e começou a chorar. A mãe correu para pegar o filho, lançando um olhar assassino para o Gustavo. Mas ele não parou. Continuou correndo. Atravessou o salão inteiro. Passou pela porta. Desapareceu. E o silêncio que ficou foi ainda pior que o anterior. Era um silêncio pesado, denso, sufocante. O tipo de silêncio que fica depois de um desastre natural. Depois que a tempestade passa e todos estão tentando processar a destruição. Ninguém sabia o que fazer, o que dizer. As pessoas olhavam umas para as outras, desconfortáveis, constrangidas. Algumas já estavam com os celulares na mão. Eu conseguia ver os dedos se movendo rapidamente sobre as telas. Mensagens sendo mandadas. A fofoca já estava se espalhando. Você viu? Eu não acredito! Na frente do filho! 45 mil reais! Os sussurros começaram baixos, mas foram crescendo, ficando mais altos, mais ousados, e eu estava ali, parada, congelada, com 300 pares de olhos me olhando.
Com pena. Todo mundo olhando para mim com aquela pena que eu odiava. A mulher traída, a coitada, a que não sabia. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos, ameaçando cair. Pisquei forte, tentando segurar. Não ia chorar, não ali, não na frente de todo mundo, mas meu corpo não obedecia. Senti a primeira lágrima escorrer pela bochecha, depois outra e outra. Minha visão ficou embaçada. Minha respiração ficou irregular. Meu peito estava apertado, como se alguém estivesse sentado em cima dele. Lorena era minha mãe. Ela tinha vindo até mim, passando pelo meio das pessoas que se afastavam como se traição fosse contagiosa. Lorena, filha. Ela me puxou pelo braço, gentil, mas firme. Vem comigo. Mãe, eu... Minha voz saiu quebrada. Eu não... Eu sei, filha. Eu sei. Ela tentou me puxar, me afastar dali, mas minhas pernas não se mexiam. Era como se tivessem criado raízes no chão. Dona Marilza estava chorando ainda, o rosto enterrado nas mãos, o corpo sacudindo com os soluços. Lorena. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados, o rímel escorrido criando listras pretas no rosto. Lorena, me perdoa. A voz dela saiu tão quebrada, tão cheia de dor, que meu coração apertou ainda mais. Me perdoa. Eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia. Ela se levantou da cadeira, quase cambaleando, e veio até mim. Ele me disse que era para o trabalho, que ia abrir uma filial em outro estado, que era investimento. Eu acreditei nele, meu próprio filho. Ela caiu nos meus braços e eu a segurei, mesmo estando despedaçada por dentro. Dona Marilza, 45 mil reais. Ela soluçou contra meu ombro. Eu tirei da minha aposentadoria. Eu e Adevaldo juntamos aquele dinheiro a vida inteira. E eu dei tudo pro meu filho comprar apartamento para amante. A palavra amante saiu como um veneno, como algo nojento que ela precisava cuspir para fora. Seu Adevaldo veio até nós, colocando a mão no meu ombro. Lorena. Sua voz estava grave, controlada, mas eu conseguia ouvir a raiva fervendo por baixo. Lorena, a gente tá do seu lado. Você é família, independente do que meu filho fez. Obrigada, seu Adevaldo. Ele vai pagar. Os olhos dele estavam duros como pedra. Por tudo o que ele fez, com você, com o Bernardo, com a mãe dele, ele vai pagar cada centavo, eu garanto. E havia uma determinação fria naquelas palavras que me disse que ele estava falando sério. No meio de tudo aquilo, do choro, do choque, das pessoas sussurrando e olhando, eu senti uma mãozinha puxar a minha. Olhei para baixo. Era Bernardo, meu filho, meu bebê. Ele estava me olhando com aqueles olhos grandes, confusos, preocupados. A boquinha tremendo como se estivesse prestes a chorar. Mamãe! A vozinha dele saiu pequenininha. Eu falei coisa errada? Meu coração partiu em 1000 pedaços. Me abaixei na frente dele, ignorando as 300 pessoas ainda olhando, ignorando as lágrimas no meu rosto, ignorando tudo exceto meu filho. Segurei o rostinho dele entre minhas mãos. Aquele rostinho perfeito, inocente, assustado. Não, meu amor. Forcei minha voz a sair firme, mesmo com ela tremendo. Você não fez nada errado. Nada. Mas o papai saiu correndo. Os olhinhos dele se encheram de lágrimas. Ele tá bravo comigo? Não, filho, o papai não tá bravo com você. Mas por que ele foi embora? Por que todo mundo tá chorando? Por que a vovó tá triste? Como eu explicava? Como eu colocava em palavras que o pai dele era um mentiroso? Um traidor? O papai fez coisa errada, filho. Não você. Que coisa errada? Respirei fundo. Sequei as lágrimas dele com o polegar. Depois a mamãe explica, tá bom? Agora... Olhei ao redor, pro salão ainda cheio de gente, pro bolo manchado de cerveja, pras pessoas constrangidas. Agora vamos fazer uma coisa. O quê? Hoje é o seu dia, filho. É o seu aniversário. Você tá fazendo 5 aninhos. E a gente não vai deixar que nada estrague isso.
tá bom? Mas o papai foi embora. Mas a mamãe tá aqui. A vovó tá aqui, o vovô tá aqui e tem 300 pessoas que vieram aqui só para comemorar com você. Olhei ao redor pro salão, pros convidados ainda parados, sem saber o que fazer. Então a gente vai comemorar. A gente vai comer bolo, vai brincar, vai cantar, vai se divertir, porque você merece, porque é o seu dia, tá bom? Ele hesitou. Olhou ao redor, vendo a vovó chorando, vendo as pessoas com cara estranha. Mas todo mundo tá triste. Então a gente vai fazer eles ficarem felizes de novo. Você consegue fazer isso? Ele pensou por um momento, depois assentiu devagar. Consigo. Ótimo. Levantei, limpei minhas próprias lágrimas com as costas da mão e olhei em volta. 300 pessoas me encarando, com pena, com curiosidade, com constrangimento. Eu podia sentir os julgamentos sendo formados. As fofocas sendo construídas mentalmente, prontas para serem espalhadas assim que saíssem dali. Lorena não sabia. Coitada. O marido dela é um filho da mãe. Ela deve ter desconfiado. Como ela não percebeu? Eu conseguia quase ouvir os pensamentos. Mas sabe de uma coisa? Eu não me importava mais, porque eu tinha acabado de descobrir que meu marido tinha uma amante, que ele gastou 45 mil reais roubados da própria mãe para bancar ela, que ele levava meu filho pro apartamento dessa mulher, que ele mentiu para mim todos os dias por Deus sabe quanto tempo. Mas hoje não era sobre ele, não era sobre mim. Era sobre meu filho de 5 anos que não tinha culpa de nada. Então fiz a única coisa que fazia sentido. Sequei as lágrimas, endireitei os ombros, levantei a cabeça e caminhei até o DJ, que estava parado como todo mundo, sem saber o que fazer, com uma expressão de puro desconforto no rosto. Coloca música, eu disse. Ele piscou, confuso. Senhora? Música. Coloca música. A festa continua. Mas o senhor... Ele olhou para a porta por onde Gustavo tinha desaparecido. Não importa. A festa não é para ele. É pro meu filho. Coloca música. Agora. Ele hesitou por mais um segundo. Depois assentiu e se virou pro equipamento. Alguns segundos depois, uma música alegre começou a tocar. Infantil. Animada. Totalmente deslocada do clima pesado que pairava sobre o salão. Mas aos poucos, muito aos poucos, as pessoas começaram a se mexer de novo. Conversas baixas recomeçaram. Alguém foi buscar uma vassoura para limpar os salgadinhos espalhados pelo chão. Outra pessoa trouxe guardanapos para secar a cerveja que tinha manchado o bolo. As crianças, que tinham ficado assustadas com os gritos e o choro, começaram a voltar para os brinquedos. A vida continuando, mesmo depois do desastre. Minha mãe veio até mim de novo, me abraçando forte. Minha filha, minha menina forte. Mãe, eu não tô forte, eu tô fingindo. Fingir até você conseguir de verdade também é uma forma de força. Ela beijou minha testa e me soltou. Dona Marilza veio junto, os olhos ainda vermelhos. Lorena, se você quiser ir embora, a gente entende. A gente cuida do Bernardo, você vai para casa, descansa. Não, interrompi ela firme. Não vou embora. Fiquei aqui 6 meses planejando essa festa. Gastei 35 mil reais. Não vou deixar que ele estrague tudo. Ela me olhou por um longo momento, e então um pequeno sorriso apareceu no rosto dela. Orgulhoso. Você é forte, Lorena. Mais forte do que eu imaginava. O resto da festa passou num borrão estranho. As pessoas comeram bolo, beberam, conversaram. Mas havia um clima pesado no ar que não ia embora. Todo mundo estava desconfortável. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. E todo mundo ficava me olhando de vez em quando. Com pena. Sempre com pena. Eu odiava aquilo, mas mantive o sorriso no rosto. Conversei com os convidados. Agradeci quando as pessoas se despediam. Fingi que estava tudo bem. Por fora, eu era a anfitriã perfeita. Por dentro, eu estava desmoronando. Às 20 horas, o último convidado foi embora. O salão ficou vazio. Só restou eu, minha mãe, meu pai, Bernardo, Dona Marilza e seu Adevaldo.
E o silêncio. Aquele silêncio pesado de "e agora?". Minha mãe quebrou o silêncio primeiro. "Lorena, você vem dormir em casa hoje." Não era uma pergunta. Era uma ordem disfarçada de convite. "Mãe, Você vem." Ela me olhou firme nos olhos. "Não vou deixar você ir para casa sozinha. Não depois disso. Junta as coisas do Bernardo e vem." E ela estava certa. Eu não queria ir para casa. Não queria ver as coisas dele espalhadas. Não queria dormir na cama onde a gente dormia junto. Não queria estar no lugar onde ele eventualmente voltaria. Tá bom. Juntei as coisas do Bernardo. O presente que ele mais gostou, um carrinho de controle remoto. Peguei a minha bolsa. E fui com meus pais. Quando cheguei na casa deles, coloquei o Bernardo para dormir no quartinho de hóspedes que minha mãe mantinha sempre arrumado pro neto. Troquei ele, coloquei o pijama, deitei ele na cama. "Mamãe!" Ele me segurou pela mão antes que eu saísse. "A festa foi legal." Meu coração apertou. "Foi sim, meu amor. Você se divertiu?" "Muito. Obrigado, mãe." "De nada, filho. Boa noite." "Boa noite." Beijei a testa dele e saí do quarto. Fui pro meu antigo quarto, o quarto onde eu dormia antes de casar, que minha mãe mantinha exatamente como eu tinha deixado. Deitei na cama, a mesma cama da minha adolescência, e olhei pro teto. E finalmente, sozinha, permiti que tudo viesse à tona. As lágrimas que eu tinha segurado a festa inteira explodiram. Saíram em soluços incontroláveis que sacudiam meu corpo inteiro. Eu chorei pela vida que eu pensei que tinha, pelo casamento que era mentira, pelo homem que nunca me amou de verdade. Chorei pela humilhação, pela vergonha, por ter sido feita de idiota na frente de 300 pessoas. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até meus olhos arderem, até meu corpo todo doer de tanto soluçar. Quando não tinha mais lágrimas para chorar, fiquei deitada ali, vazia, olhando para o teto no escuro. Às 23h peguei o celular. A tela acendeu mostrando 47 notificações de mensagens. Todas do Gustavo. Não abri as conversas. Só li as prévias na tela de bloqueio. "Lorena, me deixa explicar." "Por favor, atende. Não é o que você está pensando. Foi um erro. Eu te amo. Sempre te amei. A Janine não significa nada. Por favor, precisamos conversar. Lorena, eu imploro. Não ignora minhas mensagens. Eu posso explicar tudo." Cada mensagem me deixava mais furiosa. "Não é o que você está pensando? Então é o quê? Meu filho inventou uma amante imaginária? Foi um erro? Um erro de 1 ano e meio? Que custou que 45 mil? A Janine não significa nada? Então por que você ia lá todo dia?" Bloqueei o número dele. Não queria ouvir. Não queria explicações, não queria desculpas, queria silêncio, e foi o que eu tive. Dormi tarde, acordei cedo, com os olhos tão inchados que mal conseguia abrir, a cabeça pesada como se tivesse levado uma surra. Domingo, 15 de setembro, o dia seguinte ao pior dia da minha vida. Fiz café da manhã pro Bernardo. Ele estava feliz, ainda empolgado com a festa, sem entender completamente a dimensão do que tinha acontecido. "Mamãe, quando o papai volta?" A pergunta inocente foi como uma faca no peito. "Não sei, filho." "Ele tá bravo?" "Não, amor, ele não tá bravo." "Então por que ele foi embora correndo?" "Porque ele precisava resolver umas coisas." Respostas vagas para perguntas complicadas. Porque como eu explicava traição para uma criança de 5 anos? À tarde, recebi uma mensagem do seu Adevaldo. "Lorena, o Gustavo tá aqui em casa. A Marilza não quer ver a cara dele. Eu também não, mas ele tá aqui. Queria que você soubesse." Respondi. "Obrigada por avisar, seu Adevaldo." "Lorena, eu e a Marilza conversamos. A gente quer que você saiba. Nós estamos do seu lado, não do lado dele. Você é família. Ele é o culpado. Qualquer coisa que você precisar, pode contar com a gente." Aquelas palavras me fizeram chorar de novo, porque significavam que eu não estava sozinha, que eu tinha apoio, que eu ia conseguir passar por isso. Segunda-feira chegou, terça, quarta. Os dias passaram num borrão. Eu voltei para o trabalho, fingi que estava bem.
Sorri quando precisava. Respondi quando perguntavam. Mas por dentro eu estava em pedaços. Na quarta-feira, 2 dias depois da festa, fiz algo que ninguém esperava. Procurei a Janine. Não para gritar, não para brigar, não para arrancar os cabelos dela, mas para entender, para colocar os pedaços juntos, para saber a verdade completa. O Bernardo tinha mencionado o nome do prédio e o número do apartamento naquele dia fatídico. Edifício Solar das Acácias, apartamento 704. Não foi difícil achar o endereço. Uma busca rápida no Google e eu tinha o local exato. Fui sozinha. De manhã, no horário que eu sabia que o Gustavo estaria no escritório. Dirigi até lá com as mãos tremendo no volante, o coração batendo rápido, a boca seca. O prédio era bonito, moderno. Fachada de vidro, porteiro uniformizado, jardim bem cuidado na entrada. Claro, é claro que seria um lugar bonito. 45 mil reais pagavam um lugar bonito. Subi até o 7º andar. O elevador subiu em silêncio, só o som suave do mecanismo e da minha própria respiração acelerada. As portas se abriram. Corredor silencioso, bem iluminado, piso de porcelanato brilhante. Caminhei devagar até a porta 704. Parei em frente. Respirei fundo. 3 vezes. Tentando acalmar o coração que batia tão forte que eu tinha certeza que ela ia ouvir pelo lado de dentro. Toquei a campainha. Ding-dong. Esperei. Segundos que pareceram horas. Ouvi passos do outro lado. Uma voz feminina. Já vai! E então a porta se abriu. E lá estava ela, Janine. A primeira coisa que pensei foi: ela é bonita, muito bonita. Jovem, devia ter uns 28 anos. Cabelo cacheado até os ombros, castanho claro com reflexos loiros, provavelmente de alisamento. Pele morena, olhos verdes, lentes de contato, percebi. Vestida casual, calça de moletom cinza e camiseta branca básica. E nos braços, um poodle branco, pequeno. Pelagem escovada. Fofinho. Pois não? Ela perguntou com um sorriso educado de quem acha que eu sou vendedora ou entregadora de delivery. Respirei fundo. Você é a Janine? O sorriso vacilou um pouco. Ela me olhou com mais atenção agora, tentando me reconhecer. Sou... Posso ajudar? Eu sou a Lorena, esposa do Gustavo. Aconteceu em câmera lenta. Vi o exato momento em que meu mundo tinha desmoronado no sábado, mas agora eu estava vendo o mundo dela desmoronar. O sorriso sumiu completamente. Os olhos se arregalaram. O rosto perdeu toda a cor, ficando pálido, e em pele morena isso era visível. A boca dela se abriu num ó silencioso de choque. O poodle latiu, sentindo a tensão súbita no corpo dela. E esposa? A palavra saiu como um guincho. Ela tentou de novo. Ele é casado? Há 7 anos, com um filho de 5 anos. Não. Ela balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. Não, não, não. Ela largou o cachorro no chão rapidamente. Ele caiu de pé e saiu correndo para o interior do apartamento, as unhas fazendo barulhinho no piso. Janine segurou a maçaneta da porta com tanta força que os dedos ficaram brancos, como se precisasse de apoio físico para não desabar. Eu não sabia. A voz dela saiu em pânico puro, desesperada. Eu juro por Deus que eu não sabia. Eu juro pela minha mãe. Eu juro por tudo que é mais sagrado. E olhando para ela, pro choque genuíno no rosto dela, pro terror nos olhos, pro jeito que ela tremia inteira, eu acreditei. Posso entrar? Perguntei, com uma calma que eu não sabia que tinha. Uma calma fria, quase cirúrgica. Ela hesitou, os olhos ainda arregalados, depois assentiu e se afastou da porta com movimentos mecânicos. Entrei. O apartamento era pequeno, kitnet, mas bem decorado. Paredes brancas, móveis modernos, cortinas bege, plantas nas prateleiras. Limpo, organizado, confortável e caro. Eu sabia o suficiente sobre mercado imobiliário em Goiânia para estimar. Um lugar assim, nesse prédio, devia custar uns $2.500 de aluguel por mês. Fiz as contas rapidamente na cabeça.
Se ele estava com ela há 1 ano e meio, eram 18 meses. 2.500 reais vezes 18. 45 mil. Exatamente o valor que ele pegou da mãe dele. Senta, Janine ofereceu, a voz ainda tremendo, apontando para o sofá. O sofá. O sofá bem macio que meu filho tinha mencionado. Sentei, devagar, cuidadosa, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer tudo explodir. Janine sentou na poltrona em frente, o mais longe possível de mim. As mãos entrelaçadas no colo, tremendo visivelmente. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio pesado, carregado. Ele disse que era divorciado. As palavras saíram dela num jato, desesperadas, atropeladas, como se ela precisasse me fazer entender antes que eu a julgasse. Ele disse que tinha se divorciado há 2 anos, que tinha um filho, sim, um menino, mas que a guarda era compartilhada. Que vocês eram amigos, tinham uma boa relação, mas que o casamento tinha acabado. Que você tinha seguido em frente. Que ele tinha seguido em frente. Cada palavra era uma facada no meu peito. Fechei os olhos, respirando fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava explodir. Ele mentiu. Eu sei disso agora. Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Mas eu não sabia. Eu juro que não sabia. Há quanto tempo vocês estão juntos? Ela engoliu em seco, limpando as lágrimas com as costas da mão. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Enquanto eu dormia do lado dele toda a noite. Enquanto eu acordava e fazia café. Enquanto eu cuidava do filho dele. Enquanto eu planejava uma festa de 35 mil reais. Como vocês se conheceram? Num café. A cafeteria perto do escritório dele. Eu trabalhava lá como barista. Ele aparecia toda manhã para tomar café. A gente começou a conversar. Ele era encantador, atencioso, divertido. Claro que era. Gustavo sempre foi bom em primeira impressão. Ele me convidou para sair. Disse que era solteiro, que tinha sido casado, mas não era mais. A gente saiu algumas vezes. Foi lindo, romântico. Ele me tratava como princesa. Ela soluçou. Depois de 3 meses, ele disse que tinha alugado esse apartamento como investimento, mas que estava vazio. Perguntou se eu queria morar aqui. Que ele não ia cobrar aluguel. Que queria me ajudar. Ajudar. Que nobre. Eu achei estranho no começo. Mas ele explicou que ganhava bem, que tinha dinheiro sobrando, que queria fazer isso por mim. Eu aceitei, porque eu realmente precisava. O aluguel do lugar onde eu morava antes estava muito caro. E as manhãs? Ele vinha aqui todo dia? Ela assentiu, mais lágrimas caindo. Todo dia, de manhã. Ele chegava por volta das 6h30. A gente tomava café juntos. Eu fazia panqueca, que ele adorava. A gente conversava, ria. Era perfeito. Enquanto eu acordava sozinha. Às vezes ele trazia o filho junto, o Bernardo. Ele é tão fofo. Ele brincava com o fofinho enquanto eu e o Gustavo ficávamos no quarto. Eu achei estranho ele trazer o filho, mas ele explicou que era no dia dele com o menino, que a guarda era compartilhada. Meu estômago revirou. E você acreditou. Eu acreditei. Ela quase gritou desesperada. Por que eu não ia acreditar? Ele não tinha motivo para mentir. Ou eu achava que não tinha. Ela se levantou, passando as mãos pelo cabelo, agitada. Ele dizia que me amava, que ia casar comigo, que a gente ia construir uma vida juntos. Ele até escolheu aliança comigo. Aliança? Há 2 meses. A gente foi numa joalheria. Ele deixou eu escolher. Disse que ia comprar quando tivesse certeza do tamanho certo. Eu fiquei tão feliz. 2 meses atrás, enquanto eu planejava a festa do nosso filho. Você tem provas? Perguntei, a voz saindo mais fria do que eu pretendia. Do relacionamento? Das promessas? Ela me olhou, confusa e assustada. Provas? Mensagens, áudios, fotos, qualquer coisa. Tenho tudo. A gente conversava pelo WhatsApp o dia inteiro. Por quê? Respirei fundo. Porque eu vou pedir o divórcio. E eu vou fazer ele pagar por tudo. Pela mentira,
pela traição, pelo dinheiro que ele roubou da mãe dele, e para isso eu preciso de provas. Ela me encarou por um longo momento, processando. Você quer que eu te ajude? Depois de tudo? Ele enganou as duas, Janine. Você foi vítima dele tanto quanto eu. A diferença é que eu descobri primeiro. Mas nós duas fomos usadas, manipuladas. Ele mentiu para você tanto quanto mentiu para mim. Ela ficou em silêncio, as lágrimas ainda caindo. Ele me disse que me amava. Ele me disse a mesma coisa, por 7 anos. Eu acreditei. Eu também. Mais silêncio. Até que ela falou, a voz baixa mas firme. Eu te mando tudo. E ela mandou. Naquela mesma tarde, recebi um arquivo compactado no meu e-mail. 1,2 gigabytes. 1 ano e meio de conversas. Sentei no quarto dos meus pais e comecei a abrir. Mensagens. Centenas delas. Milhares. Bom dia, amor. Mal posso esperar para te ver. Tô chegando. Faz aquela panqueca que eu amo? Te amo. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Não vejo a hora de a gente casar. Você vai ser minha esposa. Prometo. Cada mensagem era uma facada. Continuei rolando, procurando algo específico, algo que me desse mais munição, e encontrei. Mensagens sobre mim. A Lorena tá enchendo o saco de novo. Quer que eu ajude com a festa. Ela não entende que eu tenho coisas mais importantes para fazer. Às vezes eu olho para ela e não sinto mais nada. Eu só fico por causa do Bernardo, mas não aguento mais. Você é meu futuro, amor. Ela é passado. Senti a bile subir na garganta. Levei a mão à boca, tentando controlar a náusea. Continuei lendo, mesmo doendo, mesmo me destruindo, até que encontrei a mensagem que procurava. 22 de agosto de 2024. 3 semanas antes da festa. Amor, depois da festa do Bernardo, eu conto tudo pra ela. Prometo. Aí a gente fica junto de vez. Eu peço o divórcio, a gente casa e começamos nossa vida de verdade. Só mais algumas semanas. Aguenta só mais um pouquinho. Depois da festa. Ele ia me largar depois da festa. A festa que eu planejei por 6 meses. A festa que custou 35 mil reais. A festa que eu organizei sozinha enquanto ele estava aqui com ela. Ele ia me deixar. Tinha tudo planejado. E eu não sabia de nada. Corri pro banheiro e vomitei. Violentamente. Até não ter mais nada no estômago. Até sentir meu corpo inteiro tremer. Sentei no chão do banheiro, encostei a cabeça na parede fria e chorei. Mas dessa vez não era só tristeza, era raiva, raiva fria, calculada, determinada, ele ia pagar. Na manhã seguinte, quinta-feira, liguei para a doutora Fernanda, uma advogada especializada em direito de família que uma amiga tinha me recomendado. Marquei consulta para tarde. Cheguei no escritório dela às 14 horas. Um lugar elegante, no centro de Goiânia. Móveis de madeira escura, diplomas na parede, livros de direito nas estantes. Doutora Fernanda era uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto num corte Chanel, óculos de grau com armação elegante, terno preto impecável, postura séria, profissional, mas com olhos gentis. Dona Lorena? Ela estendeu a mão. Sim, prazer. Prazer, meu. Senta, por favor. Sentei na cadeira de frente para a mesa dela. Ela sentou do outro lado, pegou um bloco de notas e uma caneta. Bom, me conta o que aconteceu. E eu contei. Tudo. A festa, a pergunta do Bernardo, a reação de todo mundo, a fuga do Gustavo, o dinheiro da sogra, a Janine, as mensagens. Ela anotava tudo, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Quando terminei, ela colocou a caneta na mesa e me olhou por cima dos óculos. Dona Lorena, a senhora tem um caso extremamente sólido. O que eu consigo? Ela sorriu. Não um sorriso feliz. Um sorriso de quem sabe que vai ganhar. Divórcio com culpa exclusiva dele por adultério comprovado. Isso significa que ele não tem direito a absolutamente nada do patrimônio que vocês construíram juntos durante o casamento. A senhora fica com tudo. E a guarda do Bernardo?
guarda unilateral. Com essas mensagens, com o testemunho da própria amante confirmando que ele levava a criança para o apartamento dela regularmente, colocando o filho em situação emocionalmente inadequada, ele perde qualquer chance de guarda compartilhada. No máximo, visitas quinzenais supervisionadas. E pensão alimentícia? Para a senhora e para o Bernardo, ele ganha quanto? Uns 15 mil reais por mês. Ela fez alguns cálculos rápidos no papel. Pensão para o Bernardo, 30% do salário dele. Uns 4.500 reais por mês. Pensão compensatória para a senhora. Mais 2.500 reais por mês, por pelo menos 3 anos, até a senhora se restabelecer financeiramente e emocionalmente. Palavras que vou usar no processo. 7.000 reais por mês. Quase metade do salário dele. E o apartamento onde vocês moram? É meu, tá no meu nome desde que compramos. Perfeito. Ele sai, a senhora fica. E o dinheiro que ele pegou da mãe dele? Doutora Fernanda sorriu de novo. Se a mãe dele quiser processar, ela tem todo o direito. E com essas mensagens comprovando que ele usou o dinheiro para bancar apartamento de amante, mentindo sobre o destino do valor? Ele vai ter que devolver cada centavo. Com juros, correção monetária e possivelmente danos morais. Ela pode ganhar até uns 60.000 reais. Quanto tempo o processo leva? Divórcio litigioso costuma levar de 6 meses a 1 ano, mas com provas tão sólidas assim, uns 4 meses, e eu consigo uma liminar para ele sair da casa em 1 semana. Faça isso. Vou fazer, mas preciso de uma cópia de todas as provas. Passei para ela tudo. As mensagens que a Janine me mandou, prints, áudios, tudo. Ela revisou rapidamente, assentindo satisfeita. Perfeito. Vou começar a preparar os documentos hoje mesmo. Até sexta a gente protocola. E ela fez. Sexta-feira, 20 de setembro, o processo foi protocolado. Segunda-feira, 23 de setembro, Gustavo recebeu a notificação. Ele tinha 48 horas para sair da nossa casa. Ele tentou me ligar. 34 vezes. Bloqueei. Mandou mensagens. Não li. Apaguei. Foi na casa dos meus pais numa terça à noite. Meu pai não deixou ele entrar. Eu estava na sala, ouvindo a conversa pela porta entreaberta. Seu João, por favor, eu preciso falar com a Lorena. A voz dele saiu desesperada, implorante. Ela não quer falar com você. A voz do meu pai era gelo puro. É sobre o Bernardo. O Bernardo tá bem. Melhor sem você perto, inclusive. Por favor, só 5 minutos. Não. Eu tenho direito de ver meu filho. Tinha. Até você usar ele para disfarçar suas traições, agora você tem que falar com o advogado dela. Boa noite. E fechou a porta na cara dele. Ouvi os passos do Gustavo se afastando. Ouvi ele batendo no carro. Ouvi o motor ligando. Ouvi ele indo embora. Meu pai voltou para a sala, me encontrou sentada no sofá. Ele foi embora. Obrigada, pai. Ele sentou do meu lado, colocando a mão no meu ombro. Ninguém trata minha filha assim e sai impune. Gustavo tentou ir na casa dos próprios pais. Segundo seu Adevaldo me contou depois, Dona Marilza também fechou a porta na cara dele. Eu não tenho filho traidor e ladrão, ela tinha dito. Ela tinha decidido processar o filho. Doutora. Fernanda estava cuidando do caso dela também. No final, Gustavo não teve escolha. Quinta-feira, 26 de setembro, ele voltou na casa, tecnicamente ainda nossa, mas não por muito tempo, com um caminhão de mudança pequeno. Eu estava lá. Doutora Fernanda tinha sugerido que eu ficasse para garantir que ele levasse só o que era dele. Cheguei às 14h. Ele chegou às 14h30. Quando ele me viu, congelou na porta. Lorena. Gustavo. Mantive minha voz fria, neutra. A gente pode conversar? Não. Você tem 4 horas para pegar suas coisas e sair. O que for deixado para trás será considerado abandonado. Pode começar. Ele tentou se aproximar. Lorena, por favor. Não me toca. Dei um passo para trás. Ele parou, os olhos vermelhos. Parecia que não dormia há dias. Eu sinto muito mesmo. Foi um erro. Um erro de 1 ano e meio, que custou 45.000 cares da sua mãe,
que envolveu nosso filho, que me humilhou na frente de 300 pessoas. Eu sei que eu estraguei tudo, mas a gente pode tentar de novo. Não. A palavra saiu firme. Final. Lorena, você tem 4 horas, o relógio tá correndo. Ele percebeu que não tinha volta, que não tinha negociação. Abaixou a cabeça e entrou. Levou 3 horas. Ele pegou roupas, sapatos, alguns livros, documentos, deixou as fotos na parede, deixou os presentes de casamento, deixou tudo que era nosso e levou só o que era exclusivamente dele. Quando terminou, os 2 homens da mudança carregaram as caixas para o caminhão. Gustavo veio até mim uma última vez. Eu ainda te amo, Lorena. Eu ri. Não pude evitar. Um riso amargo, sem humor. Você não sabe o que é amor, Gustavo. Nunca soube. Eu cometi erros. Você cometeu escolhas. Escolhas conscientes, deliberadas, calculadas. Não foram erros. Foram decisões. Ele ficou em silêncio. Você vai ter notícia do meu advogado sobre as visitas ao Bernardo. Enquanto isso, não tente contato. Não comigo, não com ele. Ele é meu filho. Ele é um menino de 5 anos que você usou para disfarçar sua traição. Você perdeu o direito de opinar sobre ele. Dei as costas e entrei para o quarto, fechando a porta. Ouvi os passos dele indo embora. Ouvi a porta da frente se fechando. Ouvi o caminhão partindo. E então, só então, encostei na porta e desabei. Mas dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Ele tinha ido embora. Finalmente. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. O processo de divórcio correu relativamente rápido. Doutora Fernanda era boa no que fazia. Gustavo tentou contestar algumas coisas. Tentou alegar que não foi só culpa dele, que o casamento já estava desgastado, que a Lorena também teve responsabilidade. Não colou. O juiz leu as mensagens, ouviu o depoimento da Janine, que concordou em testemunhar, ouviu o depoimento de Dona Marilza, viu as provas e decidiu. Divórcio com culpa exclusiva do réu por adultério comprovado. Janeiro de 2025. 4 meses depois daquele sábado fatídico, o divórcio foi homologado. As decisões, guarda do Bernardo, minha, total e absoluta. Gustavo teria direito a visitas quinzenais, sempre em local público ou supervisionadas. Pensão alimentícia para o Bernardo, 4.000 reais por mês. Pensão compensatória para mim, 2.500 reais por mês por 3 anos. Apartamento, meu. Carro que era nosso, meu. Carro dele. Penhorado para ajudar a pagar a dívida com a mãe. Dívida com Dona Marilza, 45.000 plais juros e correção monetária, por 52.340 reais que ele teria que pagar em parcelas de 2.000 reais por mês até quitar. Gustavo saiu do casamento com uma mala de roupa, uma conta bancária vazia, uma dívida enorme e vergonha. Perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu o respeito da família inteira, perdeu os amigos. Quase todos ficaram do meu lado. E a Janine? Ela terminou com ele uma semana depois da nossa conversa. Mandou mensagem me contando. Lorena, terminei com ele. Disse tudo o que eu pensava. Ele tentou me convencer que ia deixar você de verdade agora. Mas eu não acreditei. Não consigo olhar para ele da mesma forma. Desculpa por tudo. Vou me mudar de Goiânia. Não consigo mais ficar aqui. Soube depois que ela se mudou para São Paulo. Recomeçou a vida lá. Não a culpo. Ela também foi vítima. Os meses foram passando. Voltei a morar na minha casa. Fiz uma faxina completa. Redecorei. Tirei todas as fotos dele. Doei as roupas que ele tinha esquecido. Mudei a disposição dos móveis. Pintei as paredes de cores novas. Transformei aquele espaço que era nosso num espaço que era meu. Voltei a trabalhar. Consegui uma promoção, salário melhor, mais responsabilidade. Estava me reconstruindo profissionalmente e, mais importante, estava me reconstruindo emocionalmente. O Bernardo levou tempo para se adaptar. Mamãe, por que o papai não mora mais aqui? Porque o papai e a mamãe não ficam mais juntos, filho.
Mas por quê? Porque às vezes as pessoas param de se dar bem e é melhor cada um seguir seu caminho. O papai não me ama mais? Essa pergunta partiu meu coração. Me abaixei na frente dele, segurei o rostinho dele entre minhas mãos. O papai te ama muito, filho. Nunca duvide disso. O que aconteceu não tem nada a ver com você. Foi entre eu e ele. Tá bom? Tá. As visitas começaram em fevereiro. Quinzenais. Num shopping, na praça de alimentação, com supervisão de uma psicóloga que o juiz determinou. Eram tensas. Gustavo ficava desconfortável. Bernardo ficava confuso. A psicóloga anotava tudo. Mas aos poucos foi ficando mais fácil, menos tenso, mais natural. Nunca seria como antes, não podia ser, mas era um novo normal. Hoje é fevereiro de 2026. 1 ano e meio depois daquele sábado que mudou tudo. Tenho 33 anos. Bernardo tem 6. A gente mora no nosso apartamento. Só nós dois. E tá ótimo assim. Voltei a sair com amigos. Voltei a sorrir. Voltei a me sentir eu mesma. Ainda tenho dias ruins. Dias em que acordo e a primeira coisa que penso é naquele sábado. Na humilhação. Na dor. Mas esses dias são cada vez mais raros. Porque eu aprendi uma coisa. Traição não define você. Define quem te traiu. A culpa não é minha. Nunca foi. Eu não fiz nada de errado. Eu não merecia aquilo. Ele fez, ele escolheu. Ele mentiu. E agora ele paga as consequências. Quanto ao Gustavo, soube que ele tá morando num apartamento pequeno, alugado, sozinho. Ainda paga as pensões. Em dia, provavelmente porque sabe que se atrasar 1 mês, eu processo de novo. Tentou namorar de novo, mas não deu certo. As pessoas sabem, todo mundo sabe. Goiânia é pequena para essas coisas. Ele se tornou aquele cara que foi desmascarado na festa do próprio filho. E vai carregar isso pro resto da vida. Bernardo ainda pergunta sobre ele às vezes. Mamãe, o papai pode vir jantar aqui um dia? Não, filho, o papai tem a casa dele agora. Ah, tudo bem. E segue brincando, feliz, adaptado. Crianças são resilientes assim. Quanto a mim, estou bem. De verdade. Não é uma felicidade explosiva. Não é perfeição. Ainda tenho cicatrizes, mas é paz. É saber que não tenho que fingir mais. Que não tenho que ser a esposa perfeita de um casamento falso. Posso ser eu. Só eu. Lorena, 33 anos. Contadora. Mãe solo. Mulher que foi traída, humilhada, mas que se levantou. E se tem uma coisa que eu quero que você saiba, você que está me ouvindo agora. Se você está passando por algo parecido, escuta o que eu vou te dizer. Vai doer. Muito. Tem dias que você vai achar que não aguenta, que você não vai conseguir levantar da cama, que o mundo acabou, mas não acabou. É só um capítulo ruim numa história que ainda está sendo escrita. Você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que acredita, mais valiosa do que te fizeram pensar. A traição não é sobre você, é sobre quem te traiu, sobre o caráter deles, não sobre o seu valor. Você merece alguém que te escolhe, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Alguém que não precisa de academia às 6 da manhã. Você merece respeito, verdade, amor de verdade. E se você não tem isso agora, então é melhor estar sozinha do que com alguém que te trata como segunda opção. Porque você não é segunda opção. Você é a escolha principal, a prioridade, a pessoa mais importante. E qualquer um que não veja isso não merece você. Meu filho de 5 anos destruiu meu casamento com uma pergunta inocente. Mas ele não destruiu. Ele me libertou. Me libertou de uma mentira, de uma traição, de um futuro que seria ainda pior. Papai, a tia Janine vai vir na festa? 7 palavras que mudaram tudo, na frente de 300 pessoas, com um microfone ligado, no meio do parabéns. E hoje, 1 ano e meio depois, eu agradeço. Agradeço ao meu filho. Agradeço aquela pergunta inocente, porque me salvou de desperdiçar mais tempo com quem não me merecia. E me deu a chance de recomeçar, de ser feliz de verdade, de ser livre.
Antes de eu terminar, quero pedir mais uma vez. Se você chegou até aqui, se você ouviu minha história toda, se inscreve no canal, deixa seu like e me conta nos comentários de qual cidade você é e que horas você está assistindo isso. Eu leio cada comentário, cada um. E saber que tem mulheres do Brasil inteiro me ouvindo, me entendendo, me apoiando, isso me dá força para continuar. Porque essas histórias precisam ser contadas, essas dores precisam ser compartilhadas, para que outras mulheres saibam, você não está sozinha. Outras já passaram por isso, outras sobreviveram, outras se reconstruíram. E você também vai. Obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui. E lembra, você é forte, você é valiosa. Você é suficiente. E qualquer um que não veja isso não merece um segundo do seu tempo. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E até o próximo relato.